deixar. Oi, gente. Oi, gente. Boa noite. Ixi, Maria, é que eu tô tentando arrumar a cadeira, gente. Boa noite. Boa noite. Estamos aqui com mais um Ter Sabedoria, que é uma live que acontece todas as terças-feiras às 19h30. Antes acontecia no nosso Insta e agora vai passar a acontecer no nosso Facebook, tá bom? Massa. E Tá quente, hein? quem é você que está aí ao meu lado? Ah, eu sou o João Henrique, acompanha aqui a Luzimar. Eu estou aqui no Facebook dela, mas também estou Eu aqui agora no meu vou no dele Facebook. e eu sou a Luzimar da Silva. Aí eu não sou sei se esposa dele. a gente olha para um ponto, A gente vai olhando para os ou dois não olha para ninguém, e né? transmitindo. A gente E olha aí? para todo mundo ao mesmo tempo. Hoje, Luzimar, Oi, João. quero te convidar a tomar uma água que você fez. Como é que é o nome dessa água? Essa é uma água solarizada e saborizada. É uma aguinha de hibisco. Então vamos brindar essa linda noite. Explica aí. A primeira terça do ano. Primeira terça do ano. Como é que é a água solarizada? É a água que você deixa para ser energizada no sol. Eu deixei uma garrafa no sol lá. Aí depende muito das cores, né? Você tem que deixar uma amarela, uma garrafa verde. Depende Quanto do que tempo no você sol? quer. É que eu sou. Tá uma delícia aqui. Eu sou Aquela uma com limão futura, tava sou mais. uma futura terapeuta. Então já estou começando aqui nas terapias cromoterápicas em casa. Legal essa água. Essa tá com Não, limão? essa não. Essa é só Cara, água de hibisco com canela. Hibisco você compra. A florzinha seca, né? Aham. Ó, Mas, gente, hoje o assunto é muito legal. fala muito de uma coisa, importante. Luzimar. Eu esqueci de pegar, vou pedir pra Maria. Você tem papel aí, né? Tenho. Ô filha, Papéis. faz um favor pro papai. Nós vamos fazer um sorteio hoje, Luzimar. Isso. Quantos hoje livros seu? Nós vamos sortear um livro de vidro ali. em então, cada, destacar do em papai. cada Face. Um livro aqui no meu Face Isso. e um livro aqui no Face do João Henrique. Para as Maravilha. pessoas que comentarem. A Maria aí. Para as pessoas que comentarem aqui durante essa live, vai estar concorrendo a um livro. Um livro. Certeza vai aparecer virado aí, espelhado, mas é Certeza do Amanhã Sem Fim. Um livro da minha autoria, lançado faz um ano. Muito bom, muito legal. Recomendo, não é porque é meu não. E aí? Porque a história, na verdade, nem é minha. Né? Eu só fui instrumento aqui para Quem escrever. comentar e der um oi e tal, aquela coisa, a gente vai pôr um papelzinho nessa cumbuca aqui que eu pedi pra Maria agora. Papelzinho, velho estilão antigo, puxa um e tal. Vai ser um livrinho só mesmo? Um em cada Dois Face. livros, um em cada Face. Face. Vai um CDzinho de minha autoria, que eu não sei onde é que tá, mas eu vou pegar ali. E aí a gente vê como é que repassa pra pessoa, né? A pessoa que comentar, que der um oi, né? Tô tentando aqui, Luzimar, achar algum comentário. Ah, tô vendo você aqui, ó. Onde eu tô? Tá aqui comigo aqui, ó. Olha que legal. Como é que a gente vê? Olha, a Luciana Lé fez um oi e tem 4 comentários já, pelo menos o meu aqui. E daí eu vou. Depois a gente vai marcando o nome, né? Eu não tô conseguindo ver. Isso, ah, aí tá. a gente tenta marcar aqui. Se por acaso der alguma. Se me der um papelzinho, eu puder, eu já vou marcando. Se por acaso a gente não conseguir fazer o sorteio agora, durante a live, a gente grava aqui, ó, porque às vezes fica difícil a gente ficar acompanhando todos os comentários e anotando. Tá? Então talvez a gente consiga fazer depois da live, em seguida a gente já Isso. faz. Ó, o pessoal já está comentando aqui. Eu já vou aqui, Luzimar, eu não posso perder os comentários. Isso, eu não vou perder os comentários, Eu já não, mas vou- talvez a gente. No meu aqui, talvez eu faça. Assim que encerrar a live, a gente anota os nomes e faz sorteio pra gente não se perder aqui no assunto. Tá? Eu quero agradecer a presença de cada um que está com a gente aqui essa noite. E a gente está vivendo, acho que está todo mundo já cansado do assunto, mas na pandemia muita coisa mudou na nossa vida. A vida tem virado de ponta cabeça para muita gente. E a gente percebeu que o número de divórcios e separações aumentou consideravelmente. Isso para se falar em números oficiais, né? As pessoas que se divorciaram oficialmente. Fora aqueles términos de relacionamentos, términos de namoro, enfim, as coisas que foram se desfazendo, os relacionamentos que foram se desfazendo durante essa pandemia, esse período que a gente tem vivido.
e aumentou muito, fora do que, bem mais, um percentual bem maior, né, João, do que se via antes da pandemia. Só um pouquinho, tá? Eu tô Tá. deixando aqui para eu acompanhar os... Eu não tô conseguindo Não, acompanhar é legal aqui, você João. deixar, Luzimar, grandão assim, que aí os comentários vão estar do ladinho aqui, ó. E eu posso mandar um abraço? Você termina o que você estava falando aí. Não, pode falar aí enquanto eu procuro. Não, eu quero mandar um abraço pro Leo, nosso amigo Leopoldo. Boa noite, amigo João, um grande abraço. A Quitéria disse que sempre acompanha nossas lives. Se a Quitéria não mora aqui, a gente manda para você, Quitéria, se você for sorteada. A Luciana Lé falou boa noite, eu quero. E eu vou mandar o CD também. Eu mando para você também, Quitéria, o CD. Mandem um abraço para nossa querida Cruzeiro do Sul. Abraço, Cruzeiro do Sul, nossa querida Cruzeiro. Abraço, Luciana, Quitéria, Leopoldo, Sérgio Almeida. Todo mundo que tá aí, né? Um abraço para Márcia Marcelino. Abração, Márcia. Você passou com a gente um momento muito especial, muito importante em nossas vidas. Ela falou aqui do livro. Oi, gente, esse livro é tudo de bom. Eu li e amei e recomendo. Nossa. O Elvis Daniel tá aqui também, tamo junto. A Rosiane Alvim, lá de Paranacite, tá aqui. O Dindo, eu não sei nem que país tá morando. Mas eu acho que tá fora do país. A Cidileia tá aqui, o Miguel do Coro, lá de Nova Londrina. Clique para expandir. Isso. Vai dar o volume. Aí tá vendo? Do ladinho ali fica as pessoas. Legal. E ó, eu separei gente, aqui é o negócio de aprendendo ao vivo. Maria. Que a gente não sabe. Daqui, amor, eu vou fazer assim, ó. Gente, isso, mas eu não vou conseguir pegar agora, não. Tá? Aqui a Rosiane, já mandei um abraço para Paranacite, Rosiane. Abraço para todo mundo de Paranacite. Cidade muito acolhedora. A Quitéria mora em Alta Floresta, Mato Grosso. Maravilha. Deixa eu ver aqui uma coisa. Então, gente, essa live que a gente faz toda terça, chamada Ter Sabedoria, a gente não tem a intenção nem a audácia de falar no sentido científico sobre esses assuntos que a gente trata semanalmente. Maria. Na verdade, é uma troca de vivências. É a nossa vivência e a gente troca uma experiência com vocês aí do outro lado. Então é muito importante, eu acho que a sabedoria nasce dessa troca de vivências, né, João? Sim. E a gente fala daqui de coisas que a gente já viveu, tudo que a gente fala aqui são coisas que a gente já vivenciou, que a gente já experimentou, que a gente já se alegrou com elas, ou que já sofreu com elas. E é muito importante a gente que abre o nosso coração, a nossa vida, a nossa casa, para trocar essa experiência com vocês aí do outro lado. E também a gente quer aprender, né? Outro dia foi um psicólogo amigo nosso, entrou na live, deu o seu recado. Um abraço, Gervásio de Martim Júnior. Quero uma camisa igual do tio João. Gervásio, poxa vida. Você pode comprar uma loja para essas camisetas, mas essa aqui eu vou mandar para você. Essa aqui é inclusive os Essa daí não, essa aí você comprou de um rapaz que trouxe da África. Essa aqui foi de um africano. Foi de um africano. Lá em Porto Seguro. Essa daí é. Então, aí a gente vai falar hoje sobre o luto. O luto, que ele. Isso, cara, luto. Aí a gente só pensa em quê? Morte. Mas morte de gente, de pessoas. Exatamente. Não é isso só. Não é só isso. Né? Legal pra caramba. O que é o luto? O luto pode vir do fim de alguma coisa, pode ser o fim de um relacionamento, a gente vive um luto, ou o fim da vida, também vem o luto. E esse é um assunto que que agora eu acho que é muito pertinente, muito importante, sobretudo nessa fase agora que a gente está vivendo, onde o número de mortes aumentou muito. A gente vê aí notícias e mais notícias de um número enorme de pessoas que estão morrendo por conta da Covid, fora que as pessoas morrem, né, naturalmente. Sem nenhum evento fatídico, como é o caso da... Né? E a questão das separações, dos divórcios que estão acontecendo, fim de namoro, e que acontece. E o que é morte? A gente sempre trata... O que é morte não, o que é luto? A gente sempre traz aqui o significado da palavra, né? Morte, luto, coisa que eu tô com morte na cabeça, gente. É que tá falando de luto, né? Fala de luto. Tá vendo como a gente sempre liga
Luto, a morte. É o nome diz, mas você vai falar da etimologia, né? Luto vem do latim luctum. Luctum. Lucto, desculpa. Lucto. Lucto. Isso. Que é um sentimento profundo de tristeza e pesar pela morte de alguém. Correto. Então, pelo latim, é um sentimento de tristeza muito grande que é oriundo da morte de alguém. Só que para a psicologia, esse luto não vem só da morte. Não é só a tristeza pela morte. Abarca também a tristeza por outros fins, por outros términos, que são divórcio, separação, fim de namoro. Correto. Né? São coisas que está todo mundo sujeito e que, gente, todo mundo já passou por isso uma vez na vida. Ah, sim, ou jovem, ou casado, né? Todo mundo já experimentou. Cuidou da mãe, cuidou do pai, né? Cuidou do irmão. Tipo assim, ainda que você não tenha experimentado a morte de perto, você experimentou algum fim. O fim de um relacionamento, o fim de um namoro, algum luto você já passou na vida. Isso aí é quase inevitável. Todo mundo, se não passou, vai passar. Vai passar por algum luto na vida. E a gente conhecer as fases do luto nos ajuda muito para quando esse momento chegar. Então, peraí. Ou se você já estiver passando por esse momento, vai te ajudar a sair dele. Então quer dizer que esse luto quer dizer que esse luto tem fases, porque eu estava falando para você em outra live daquela passagem bíblica que Jesus chamou um jovem, que o jovem que diz, né, Senhor, eu quero te seguir. Aí Jesus diz o quê? Vem, então vem, né? Aí ele diz, não, eu tenho que sepultar o meu pai. Então, a questão era o seguinte, aí falaram, na verdade, a história, o que eu estava vendo era sobre o túmulo de Jesus Cristo. Então dizia o seguinte, como era costume na época, você colocava pessoas que tinham dinheiro, né, numa caverna, num sepulcro, né? Colocava a pessoa no sepulcro, um ano depois, você ia lá, retirava os ossos do sepulcro, do local, e colocava numa gaveta, numa caixa de pedra. Esse momento era o momento do sepultamento. Aquele um ano era o luto. Aí o menino falava assim, né? Esse jovem da passagem, não, senhor, eu tenho que sepultar o meu pai. Então, quer dizer, ele não podia sair com Jesus porque ele ia ficar esse tempo de luto, vivendo. Aí eu não posso dizer para você agora a certeza se o momento do sepultamento é depois de um ano ou luto. Eu acho que eu me confundi. Um luto é esse um ano. E o sepultamento, acho que foi isso que eu falei mesmo, né? O sepultamento é quando tira os ossos e tal. Isso. Então esse luto, imagina, pensando o que é que o pai viveu, o que é que ele deixou, e meio que assim, ficar de preto, fulana tá de luto. Isso. No interior sempre tinha aquelas... Tem uma novela que tinha... É uma dor que se estende durante o período e que teve uma época que você se manifestava esse luto pela tua vestimenta. Não, você vê assim, alguns velórios é comum as pessoas irem de... preto. Mas também é comum a viúva ficar tempos até morrer. Há bastante tempo atrás, a viúva disso, né? Permanecia de luto, a vida inteira, né? Mas o que eu te interpelei sobre as fases, então eu quero saber que fases são essas e teve alguém que bolou isso aí, né? Isso. Que parou e falou, não, porque assim, são vários estudos acerca do comportamento humano para a gente chegar a uma conclusão dessa, né? Não foi a gente que criou essas fases. Tem uma senhorinha que fala disso aí. Tem bastante, tem muitos estudos a respeito, né? Agora, por que a gente sofre tanto com os fins, com os finais, com os términos? Porque a gente não está nunca preparado, isso que a gente gosta de falar. Dificilmente você senta na tua casa e você fala, olha, o meu túmulo, eu quero que você faça isso, aquilo. Quando alguém começa a falar disso, você fala, para com isso, vamos mudar de assunto. Para de falar de morte, a gente não gosta nem de tocar no assunto como se nunca fosse acontecer. Na verdade, é a única certeza que a gente tem na vida
é a morte. Mas mesmo assim é muito difícil, porque a gente rejeita. Então, quando você fala em vida, o que você pensa, João? Em vida? Vida. Eu penso em viajar, em estar junto com a minha esposa, com minhas crianças, em andar de bicicleta com eles, a gente assistir o cinema. A gente pensa tanta coisa. Viajar. Dificilmente quando você fala assim, me dê uma palavra que defina vida, você fala morte. Não é isso. A gente não... É o que está mais ligado. A gente não vive para morrer, a gente vive para viver. Exatamente. E por isso que Mas vai morrer. Por isso que quando a morte chega, é sempre esse estardalhaço. Mas a gente vai morrer, né? Vai. Você vê bem... Mas durante a vida que você sabe que vai morrer, você tem que viver. Você vive para viver. Isso aí definiu o porquê do luto, na verdade, quando tem a morte. E quando a gente fala... quando você casa, vamos pegar a nossa situação. Assim, quando você casa para... Ficar junto. Pra ficar junto. Aí você imagina casamento. Aí você imagina você velhinho junto. Aí você imagina aquela casa cheia de filhos. Isso. Aí você imagina a casa de vocês. Vou construir minha casa. Você não fala assim, eu vou casar pra me divorciar. Eu tô namorando agora pra quê? Pra terminar. Por que você tá namorando? Tô namorando pra terminar. Não é, gente. A gente... Então, assim, isso não tá incluído no pacote. Parece que a gente não coloca isso como possibilidade. E quando vem o sofrimento. Né? É muito complicado isso, porque a gente sabe que pode vir no caso de um relacionamento, pode acontecer, o término, tá todo mundo sujeito. Sim. E no caso da vida, é certeza que a morte vem. Né? Então não tem como escapar, não. Verdade. E essa nossa rejeição de falar no assunto ou de pensar no assunto é que traz tanta dor na hora do luto. E eu acho que falar desse assunto, João, tratar de falar de forma adequada desse momento que a gente pode viver, ajuda muito a amenizar o sofrimento. Certo. Por isso que é importante esse bate-papo aqui. Também, né? Do quê? De você falar. Isso, ameniza. Tem um amigo uma vez que falou, cara, eu vou pro psicólogo, eu pago uma grana e ele fica só lá me ouvindo. É bíblico, eu não sei onde que tá. Que você tem que ouvir o amigo, né, ouvir a pessoa, e só aquele falar já alivia, sabe? Você vai no banco de uma cadeira de um psicólogo, você tá lá e fala, e depois você ainda reclama, o cara não fez nada, poxa, o cara te ouviu e anotou tudo. Deixa eu dar um recado aqui de novo. Quem está participando aqui com a gente, tem várias pessoas que estão assistindo, quem participar e deixar o seu comentário, qualquer comentário, vai estar concorrendo a um livro em cada um dos faces aqui, tanto no meu Facebook quanto no Facebook do João Henrique. É esse livro, Certeza do Amanhã Sem Fim, a gente envia para você. É de minha autoria, um livro muito bom. Que está à venda também. Que está à venda, depois eu coloco o link. E depois nós vamos mandar o link porque a gente vai falar, tá? Das pessoas que falaram do assunto e tal, das referências. A gente deixa aqui as referências para vocês, se quiserem se aprofundar no assunto. Mas, gente, então causa muita dor. E o que é a dor? A dor é o sinal de que tem alguma coisa errada. Por exemplo, eu queimei aqui meu braço e doeu muito. É sinal de que algo está errado, algo precisa de atenção. Mas eu vou te falar uma coisa. Se você cuidar desse teu machucado, ele vai passar. Adequadamente vai. E se você não cuidar, ele também vai passar, só que pode deixar sequela. Vai acontecer o quê? Vai demorar muito para passar. Vai demorar muito. Pode infeccionar e pode gerar um problema muito maior do que se ele fosse tratado. Então, o ideal é você tratar como você está fazendo, porque aí você sabe, ele vai passar de qualquer jeito. Só que ele pode demorar ou ele pode ser mais rápido. Comparações. São comparações. Então, tem essa comparação que o João Henrique fez aí, é muito interessante. São as coisas da vida, né? Então, se tá doendo, tem alguma coisa de errado, é um sinal de alerta para você. Então, se tem alguma coisa doendo em você, diga, João. Não, é só para mandar aquele abraço que interrompe a pessoa, mas eu sei que você está finalizando esse pedacinho aí. A gente vai falar das 5 fases, né? É isso, né? Aí eu quero mandar um abraço das pessoas que passaram aqui no meu. Eu já estou anotando aqui pro sorteio, mas o Jaffer, a Laís Leite, o Abel C. Souza, Flor de Menina é uma boutique, é uma loja lá em Paranacite. A Ira Alvarenga, a professora Ira, que está fazendo uma rifa, né, para ajudá-la a cirurgia.
o Anésio Mazotti, lá de Nova Londrina, e a Ariana Yara, nossa querida amiga. Isso, ela falou, a Ariane falou, um abraço do Yuri e da Yara pra vocês. Boa noite, Ariane. Grande abraço pra você Tá entrando mais gente ali, José. Um abraço, a minha prima também tá aí, a Luciene. Opa, fala dos teus aí, vai falando. Ah, gente, é uma galera linda que tá aqui hoje, viu? Você sabia Luciene, o Raimundo, quando eu assisto live, eu gosto quando eu falo a Du acabou de entrar. Du, se der Du. um tchauzinho aí, se falar comigo essa noite, você concorre a um livro da minha autoria. Esse livro aqui, Certeza do Amanhã Sem Fim. Mas vamos lá, tem uma autora que se chama Louise Hay. Ela nasceu em 1926, morreu com 90 anos. É uma americana, ela é precursora dos livros de autoajuda. Talvez tenha sido ela até que tenha criado esse gênero literário. Correto. Louise Hay. Ela fala o seguinte, que quando você faz uma faxina na tua casa por cômodos. Você não tem como uma faxina, todo mundo que já fez faxina em casa aí, já se arriscou numa faxina, sabe que a faxina não acontece de repente. Você tem que ir cômodo por cômodo até a casa toda ficar limpa. E assim acontece com a gente, com as nossas dores. Você tem que ir curando passo a passo. Não é porque você está vivenciando o luto e que você vai conhecer as fases do luto, que você de repente vai falar assim, agora eu não sinto mais nada, agora sarou, porque eu fiz uma faxina na minha casa inteira, no meu coração todo de uma vez. Isso não acontece, não é de uma vez. Então é passo a passo, é devagarinho que a gente chega lá. Tá? Então essa escritora é muito, muito boa nisso que ela fala. Como é que é o nome dela, amor? Louise Hay. Depois você tem algum link dela? Depois no final, né? Depois eu mando o nome dela aí, para quem quiser ver um pouquinho mais sobre ela. Então, a dor, na verdade, é uma motivação para a gente sair dessa zona de conforto. Porque a zona de conforto que a gente vive, na verdade, ela é uma coisa muito arriscada, né, João? Porque se a gente tá ali, ela é uma armadilha. Porque se você tá numa zona de conforto, você não quer sair, você não tem mudança também. Uhum. E às vezes não é nem assim, às vezes o conforto não tá nem tão confortável. Uhum. Se é que imagina assim, você vai pegar... É que o cérebro não gosta de mudanças. Então, às vezes a zona de conforto nem é tão confortável assim, mas ele vai tentar te enganar no sentido de que não sai disso aí não, fica aí mesmo, que é pra não ter mudança. Eu sempre imagino as coisas malucas, né, Luzimar? Por exemplo, eu vou... O Valderlei tá sempre com a gente nas lives. Valderlei Santos, de música também, né? Isso. Entrou o Evandro agora, a Márcia Marcelino, o Evandro Xerati, Yasmin Travaim, é isso? Isso. Sim, aí você estava falando... Da comparação, né? Você vai pegar um voo, e daí você comprou para classe econômica, e daí o voo demora 3 horas. Mas aí tem um outro voo, também da classe econômica, que demora 1 hora. Só que aí você fala, não, eu vou no mais rápido. Mas aí o pessoal do voo da classe econômica, que demora 3 horas, fala, não, eu te dou uma poltrona mais confortável. Mas você vai demorar 3 horas. O cérebro é mais ou menos isso. Ele quer te manter naquela situação. É uma enganação, ele vai demorar 3 horas. O cérebro faz isso só pra você não mudar, porque ele quer te manter naquela... Isso. O cara quer que você fique no avião que vai durar 3 horas pra viajar. Você vai mudar só de poltrona. Ele vai te dar várias razões pra você continuar. Certo, é isso aí, né? Essa aí é a zona de conforto, por isso que eu falo que a zona de conforto é sempre uma armadilha. Então queira mudar. Mude, saia da zona de conforto, tá? Para você conseguir sair dessa situação que você está vivenciando hoje, se você tiver, ou ajudar alguém que está passando por isso, ou quando chegar a sua hora de passar por isso, você possa passar de uma forma mais leve. Legal. Tem uma médica, ela é médica psiquiatra, ela é suíça, chama Elisabeth Kübler-Ross. Kübler. Tem um trema no U, né? Parece que tiraram o trema da... mas não, dos nomes não tirou, né, João? Do nome tá. do Ela foi pioneira nos estudos sobre a morte, o morrer, desses cuidados paliativos, né? Que são aqueles cuidados que você tem com um doente terminal, mesmo sabendo que ele vai perecer, que ele vai morrer. É todo um cuidado para que a pessoa possa fazer a passagem de uma forma mais digna, mais leve. Ela fez vários estudos. Então, sobre esse luto da morte,
ela também faz essa vinculação com o luto dos relacionamentos. Então, Legal. é interessante, alguém que conhece muito de morte, falando que os relacionamentos também têm uma vida. Correto. Por isso, o luto acontece quando os relacionamentos terminam. Tá? Então, vamos falar agora das fases do luto, que é muito importante a gente conhecer, para saber se você terminou algum relacionamento ou está vivenciando uma situação de morte, para saber em que fase você está desse luto e você saber que isso vai ter um fim. Então, são fases que você passa e você tem que ir superando uma a uma para que possa acontecer o fim. Legal. Tá? Para possa chegar lá na luz do fim do túnel. Posso fazer um ganchinho aí? Pode. Eu lembro sempre quando a gente fala dessa coisa de gente que está no final, né? É paciente terminal, né? E daí uma enfermeira australiana, ela fez um livro maravilhoso. No final vou colocar o link lá. Mas é assim, ó, isso aqui é uma notícia de 2012. Assim, enfermeira relata arrependimentos comuns de pacientes terminais. Olha só, antes de partir é o nome do livro, uma vida transformada pelo convívio com pessoas diante da morte. A enfermeira Bronnie Ware conta quais os arrependimentos mais comuns das pessoas no fim da vida. Ela fala que tem 5 aqui, amor. Eu posso falar rapidinho? Pode. Os 5 maiores arrependimentos antes de morrer. Eu queria ter vivido a vida que eu desejava. Não aquela que os outros esperavam de mim. 2. Não ter trabalhado tanto. Pois é. 3. Ter tido mais coragem de expressar meus sentimentos. 4. Ter estado mais perto dos meus amigos. E 5. Ter me feito mais feliz. Detalhe, essa enfermeira cuidou de pacientes terminais muito ricos, milionários. Eles diziam exatamente isso aqui, tá? Tá vendo, gente? Não deixa para depois, não. Verdade. Sabe? Tem que viver o hoje. Tem que viver o hoje. E aí, amor, eu vou aproveitar e mandar um abraço aqui, que você está fazendo as anotações aí. Não, pode. Eu fiz a anotação só porque você estava Quem falando está aqui aí. com a gente? Chegou o Evandro, meu amigão, já está compartilhando, meu irmãozão. Anderson Luiz Guilherme, outro irmão. Luciomar Campos, Celso Fernandes, um grande abraço. Zilda Moledo, doutora Zilda, lá de Maringá. Rubiana Rodrigues, nossa amiga Legal. Olha, deixa eu querida. falar alguém aqui, o Políbio é casado com a prima amada da minha mãe. Ah, que legal. Então eles estão aí, então ó, um beijo pra vocês. Ele é casado com a minha mãe sempre chamava ela de Lilia. Lilia. E ela falava assim, como se fosse minha irmã gêmea. Então, Lilia. beijo enorme aí, Políbio. Falei da Rubiana, Rick Bittencourt, Sérgio Havelhot. Rapaz, gente. tem que fazer um. E curso. Thelma Navarro. Abraço É pra isso essa galera. aí. Puxa a canetinha aqui. Então, eu já tô legal, anotando. gente. Fala do livro, acho que entrou mais uma Ó, galera aí. então você que está entrando agora, se você deixar um comentário, você concorre a um exemplar, tanto no meu Face quanto no Face do João Henrique, a um exemplar em cada Face do meu livro, o livro da minha autoria, Certeza do Amanhã Sem Fim. O pastor José Cláudio Buarque está aqui também. Grande. Neto Salgado está aqui também. Então, gente, posso ir lá para as fases Vai lá, do amor, luto? Porque a foi gente mal se aí. empolga. E a pessoa tá aí para ouvir sobre o luto e a gente fica de blá blá blá. Mas é sempre tão legal, né, a gente trocar essa experiência. Se você tem alguma experiência, também passa aí pra gente, conversa com a gente, tá? O pastor José Cláudio, que tá aí na live, ele que fez a revisão toda do meu Fera. livro. E ele fez também aqui, deixa eu passar para vocês a apresentação. Foi Grande. dele. Maravilhoso. Olha, tem um Presente comentário desse aqui, amor. Eu vou do Abel. Isso, Fala para aí. ilustrar. Celso Avelar, casal abençoado, obrigado, meu irmão. O Abel Souza diz o seguinte: o luto é um processo lento. Quero participar. A Ana Thelma já está participando. O luto é um processo lento e doloroso, que tem como características uma tristeza profunda, afastamento de toda e qualquer atividade que não esteja ligada a pensamentos sobre o objeto perdido. O objeto, a pessoa, né? Isso. O que está em questão, né? A perda de interesse no mundo externo e a incapacidade de substituição com a adoção de um novo objeto de amor. Sabe quem falou isso em 1915?
Ele, Sigmund Freud, É isso o aí. pai da psicanálise, o homem É isso que aí. mexeu na cabeça de todo mundo. Vamos lá. Muito bom. Gente, então a gente tem 5 fases do luto, seja ele qual for, seja qual for a origem do luto. É a negação, Certo. a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. E depois disso você consegue superar. O amor, e você pode repetir para mim, por favor? Eu quero As fases? as fases. A negação. Dá mais uma folhinha dessa aqui que eu vou anotar os nomes do povo. Não tá cabendo. Opa, então tá tendo bastante gente participando com a gente, São 2 concorrendo. livros, tá? Um livro aqui e um livro lá na minha vizinha. Lá. Na vizinha. Tô no A meu vizinha Face. sou eu. Vizinha. No meu Face e no Face dele. Diga lá, são 5 5 fases, fases do luto. Segundo Elizabeth Kubler-Ross. Na verdade não, João. Essas fases são... eu tirei algumas... Acompanhado de estudos. Isso, um apanhado de estudos, tá? O que eu comentei Quer dizer que não é a gente que está falando isso. O que eu comentei da Elizabeth Kubler, da Louise Hay, foram aqueles comentários lá que eu citei antes, que são estudiosas também, tá? Beleza. Mas a fase, a psicologia tem estudado e chegou a essa conclusão. A negação, a raiva, a negociação, a depressão e a aceitação. Tá? Na negação, por exemplo, é o fim de um relacionamento. Você, sei lá, terminou o namoro, o casamento, o noivado. Ou o Ricardo Rótulo já botou aqui, já ganhei. Pode ser. Então, chegou ao fim, você fala assim, não, olha, ele saiu de casa, mas ele vai voltar. Minha mulher saiu de casa, mas ela vai voltar. Você nega o acontecimento, você nega a separação. Aquele que sofreu, né? Porque o outro assim, sai aquele... João, ele mas eu nega tô falando também. assim, de quem tá vivenciando o luto. Porque O uma luto separação, os dois, luto né? é uma perda. Se pra alguém não perdeu nada, ele não Não vai vai vivenciar ter o luto. não, Então tudo é bem. isso que eu tô dizendo, né? Não, tudo bem. Você fala assim, não, olha, ela vai, você terminou o namoro, né? A namorada terminou. Fala, não, ela vai se dar conta do erro, da burrada que ela tá fazendo. Sabe por que eu falei isso? Porque às vezes a pessoa terminou e aí depois ele entra num parafuso e fala, gente, eu não devia ter feito isso. Entendeu? E ele vai estar numa negação também. Não, porque depois ele vai estar vivendo o luto. Isso, entendeu? isso. É isso que eu tô falando. Essas Não, fases tudo bem. acontecem do luto. Eu elas estou não aqui são- para complicar, para ela descomplicar. Não descomplico nada, Não gente. Eu descomplica. não sou especialista. Aqui já estamos falando, a gente está trocando vivências. É que eu faço às vezes o papel fazer os comparativos de filme. Eu sou o policial bonzinho. Aquele que fala, não, mas isso eu sou o mal, não sei. Eu tô achando que você é o mal. Mas eu gosto dos comparativos para a gente entender melhor, mas vamos lá. Já que é falar em filme, tá mais pro advogado do diabo do que Diabo, pra qualquer outra tá coisa, bom. né? Policial Só mal, policial boazinha. Tá. Então, a negação é isso. Então você fala assim, não, isso não tá acontecendo comigo, gente. Não Certo. tá. Não é. Isso é um engano. Não tá acontecendo. É a negação. Isso aí no caso de relacionamento. Tem casos que, no caso de morte, por exemplo, que a pessoa fica esperando a pessoa voltar. Opa, você me falou um negócio chocante. Eu lembrei de uma pessoa que me contou uma vez que já fazia vários anos que o marido tinha morrido e ela continuava deixando o sapatinho dele na beira da porta como se ele fosse voltar. Que louco. É uma negação. É questão de luto Mas e é agora, uma negação. Ela 30 sabia que... anos eu acho que não fazia 30, mas já fazia uns 5 anos que o marido tinha morrido. Mas, E ela não conseguia se desgarrar disso, ela continuava negando que era café. Ela continuava negando e deixando o sapato do marido ali, como se ele fosse voltar a qualquer instante, como se ele tivesse saído. Então, é uma negação. É a primeira fase do luto. Então, é necessário você passar por ela, tá? Então, você passa, mas ela tem que acabar. Ela dura um período, mas tem que acabar. Em filme tem muito gente que perde filho, que fica com as roupas, o Isso. quarto arrumado. Eu já conheci gente também... Psicose, hein? Lembra de psicose? Eu lembro assim, eu já conheci gente que guardou durante, sei lá, 20 anos brinquedos da filha, porque você acha que em algum momento ela vai voltar. A pessoa pode ficar na primeira fase por Ué, anos. Por isso que eu falo que, assim, que a gente tem que conhecer para saber o momento também, gente, de buscar auxílio profissional. Profissional, isso é verdade.
Então, aqui a gente discute o assunto, a gente não está solucionando assunto nenhum, mas a gente só levanta alerta de que se está acontecendo alguma coisa desse tipo, você tem que buscar auxílio. O auxílio profissional é muito importante nessa hora. Então, se você não está conseguindo sair dessa fase ou de qualquer outra fase, não consegue superar, busca auxílio, tá? Outra coisa, gente, é que às vezes é um luto meio esquisito, mas também acontece, e eu também falo de vivência, mas não assim, eu que vivi, eu vi o outro viver, né? É a pessoa que está na iminência da morte, uma doença terminal, uma situação de, né, quase morte, e aí a pessoa também, assim, a pessoa está vivendo o próprio luto, isso é muito triste. Onde a pessoa vive o próprio luto. E aí ela também pode passar por essa fase de negação. Ela nega, ela busca negar a própria doença, ela nega o resultado que o médico passou para ela, o médico está mal intencionado, ele só quer me atingir. Então, assim, tem várias situações em que você pode viver o luto. Você viu aí 3 situações distintas onde você está vivendo essa primeira fase do luto, que é a negação. Tá, então... Que coisa, isso falando de negação, né? Uma coisa maluca, né? Você está ouvindo muito falar de negacionismo, né, em relação ao Covid, né? É natural do ser humano, cara, essa coisa mas de você negar. Engraçado, né? Eu vi um postzinho que era de... A Verinha tá aí, oi Verinha. Verinha, se você, pessoal, quem comentar qualquer coisa aí, pode comentar e você concorre a um livro aqui no meu Face e um livro no Face do João Henrique. Então, você estava falando de negacionismo, aí eu vi um postzinho que é muito a mente humana é um barato. Diz assim, que bom, olha só, ele é sarcástico, né? Que bom que existem pessoas que não usam máscara, que não tem medo do vírus. Sim, entendi. Então essas pessoas poderiam ser voluntários para ajudar quem está doente. Elas vão? Não sei. Tá, só uma... Mente humana é maluca. Né? A mente humana é maluca. Humana é maluca. E você vê o quanto esse não nos priva do sim. Porque enquanto você está negando, você está se afastando da possibilidade de resolver o problema. Você me falou que o cérebro nosso não está muito preparado para mudanças. Ele não gosta de mudanças. Ele não gosta de mudanças. Não gosta de mudanças. Tá? Isso serve para a vida toda, né? Para tudo na vida, gente. Ele não gosta de mudança, ele quer permanecer. Por isso que é difícil você mudar hábitos, você mudar, aí não faça atividade física, demora para você pegar no tranco, porque você tem que criar um novo hábito. Ele não gosta, quer estar daquele jeito. Se tá bom, se tá ruim, ele vai arrumar um jeito de dizer que tá bom. Só para não mudar, tá? Vamos lá para a segunda fase. A segunda fase, gente, do luto. Alguém quer comentar alguma coisa? Nós Isso, aqui. vocês fiquem à vontade. Se Você sabe quiserem por quê? comentar, se quiser opinar. Falta 20 minutos para acabar 1 hora. Então, mas vai ter que não vai dar ali 1 hora. Gente, ou a gente faz outro. Mas o Face não tem hora, gente. Tá, tudo bem. É no Insta. O Insta que tem hora para acabar. Aham, legal. Aqui não tem hora para acabar. Mas não se preocupe não precisa sair correndo que também não vai, nós não vamos ficar 2 horas aqui falando não. É rapidinho, a gente fala rapidinho, mas se você quiser opinar, falar, O Bisteca, manda ver. Abração pro Bisteca, nosso homem do som aqui. Ele falou, vocês estão muito bem. É isso aí, Bistecão. Olha, o frango vai te pegar. Olha lá, Luzma, é pra você. Olha aí, Bisteca, isso aí, essa história do frango, é só quem lê o livro que vai saber a história do frango. Bisteca ali tá concorrendo a um livro também, porque comentou na live. Ele já tem o dele, mas ele pode presentear. Ele já tem o dele e... Tem que ler o livro. Tem que ler o livro para poder saber sobre isso aí. Que eu não vou contar o que significa essa frase dele, não. Você vai para a segunda fase. A segunda fase. Tá, antes eu quero mandar um abraço, tá? Pode ser? Pode. Luciomar Campos, acho que eu já falei, né? Celso Fernandes também, a doutora Zilda. O Rick Bittencourt já falei. A Thelma Navarro, Celso Avelar, Solange Maciel, Davi Alexandre e o nosso amigo Bisteca e sua esposa Viviane. Isso. Edmar Belato, um abração. Olha, a Du tá aqui saudade, falando. Belito, saudade, Belito. A Du tá aqui falando, a Maria dos Anjos. Ela tá falando, verdade, a negação é muito forte. É isso aí, Du. Às vezes a gente nega tanto uma coisa, né? A gente tem tanto medo, a gente acaba negando tanto. A segunda fase é a raiva. A raiva, ela vai acontecer quando a gente está começando, a gente deu o primeiro passinho
passinho Passou da negação? para aceitar o fim. Nós estamos na raiva, que é a segunda fase do luto. Então, quando você começou, você parou de negar, fala, de fato aconteceu. Aí vem a raiva. A raiva, quando são os relacionamentos que terminam, você fica com raiva, você fala assim, é aquela fase da briga. Que aí você vai tacar tudo na cara do outro, você liga, se ele não estiver perto de você, você liga pra xingar todinho, você faz a mala de roupa e joga no meio da rua e você taca fogo nas coisas dele. Isso é raiva. É a fase da raiva. Gente, a gente ri, mas quem nunca devolveu um presente que ganhou do namorado, e a aliança? Que atire a primeira pedra. Depende, se a aliança é de ouro, a gente não joga fora. Não, mas pode atirar a primeira pedra quem nunca devolveu o presentinho que ganhou do namorado da namorada. Me poupe, mas todo mundo passou por isso na vida, tá? Então é a fase que você liga para tirar satisfação. Nós temos um amigo aqui com a gente também, o André. Um abraço para ele que está aqui. Aliás, ele está aqui pessoalmente. Ele está aqui participando da live com a gente pessoalmente. E está aqui, vai dar a opinião dele já já. Ô André, se tiver que passar aqui, ó, pode passar. Fica à vontade, não vai aparecer não. E tem outra garrafa de café ali também. Aí, na verdade, gente, essa fase da tristeza, ou da raiva, a gente fica brincando. O Júnior Rocha tá aqui com a gente também. Júnior, se você comentar, você concorre a um livro meu, viu? Da minha autoria, autografado. E você pode falar e eu mando com dedicatória. Abraço, amor, pro Roberto Assunção. Lembra dele? Lá de Nova Londrina. Fazia carta, jantar, churrasco. Isso, beijão, meu irmão. Muito. Beijão, meu primo João Ernesto Neto. Tá cheio de gente aqui hoje, beleza. Com relação ao luto da morte, e quando a gente está nessa fase de negação, a gente fica com raiva de Deus, a gente fica com raiva de quem informou que a morte aconteceu, a pessoa só veio... às vezes a pessoa só veio dar o recado, João, você fica com raiva dela também. Nossa. Entendeu? Então, tem tudo isso, a gente se revolta de que a gente briga com quem poderia ter evitado o evento morte. Então a gente passou da primeira fase de negação, agora é a fase da raiva. Você se revolta contra todo mundo. Certo. Eu já vi gente em velório, tudo bem que a gente, né, é uma situação muito triste, mas que eu já vi gente se rebelando contra Deus. Você já deve ter visto isso. Cadê o teu Deus, fulano? Aí fala com o morto, né? Cadê teu Deus que deixou te levar? Cadê Deus nessa hora? Então a gente se revolta. Uhum. Então é uma fase também que acontece no luto. E na iminência da morte, quando você vivencia o seu próprio luto, que é no caso dos doentes terminais, também você se rebela contra o médico, contra o resultado do exame, contra a própria doença. Né? É uma situação bem complicada essa daí. Alguma coisa, João? Não, tô só... isso tudo só esconde a tristeza que está no coração, tá? Isso tudo que a gente faz só esconde a tristeza, essa raiva que a gente passa. A gente vê tanto isso em filme, né? O filme é a reprodução da vida, cara. A gente vê tanto isso, aquele cachorrinho que vai lá no túmulo, né? Fica lá no túmulo, pensando a pessoa que ele amava e tal. Eu sempre comparo a vida muito com o cinema, né? O cinema, ele tem tanta coisa maravilhosa. É o olhar do artista. É o olhar do artista para o que ele viveu. Às vezes tem as biografias, né? A gente acaba entendendo. Mas, a Luciana Lé disse que adorou a parte da mala, tá? Diz que foi a melhor. O que da mala, gente? De jogar a mala do cabo embora. Sim! Acontece essa daí que você joga a mala, bota a mala da pessoa pra fora. Isso aí é a fase da raiva, gente. Abraço, Neil! Nós te amamos também, meu irmão. Beijão, Neil. Neil, você é um querido. Cara, então ela gostou. A parte da mala foi a melhor. Tá vendo só? Você já deve ter jogado a mala também, né? Minha amiga, você já deve ter jogado a mala. Porque... Conta aí pra gente. Se você... Quem não jogou a mala, jogou um saco de lixo pra poder não desperdiçar nem a mala. Aí é o fim. Aí é a barraquice em pessoa. Mas é a fase, gente. É a fase. É a fase. Então é normal. Se você
a mala para fora, se você jogou, não se preocupe, é só Cinzeiro. uma fase do luto. Cinzeiro na cara. Aí, Júnior, muitas vezes por falta de aceitação, exatamente, Júnior, porque você não aceitou. Quando a gente consegue chegar lá no final, que é a última fase, que é da aceitação, tá tudo resolvido. Enquanto a gente não chega lá... E é nesse momento, então, que acontecem então, os crimes passionais. O crime passional pode acontecer a qualquer momento. Em qualquer fase, né? Sim, mas na raiva é mais provável que aconteça. Então, na negação também, né? Então, digamos... Não é comigo, você está negando o evento ainda. Correto. Tá? Tá então depois mesmo. Então seria o crime passional, que é, olha, você não vai viver da comigo, não vai viver com ninguém. Você já está com raiva. Dali para frente pode acontecer a qualquer momento. Tá? E a terceira fase é a negociação ou barganha. Uau, peraí, como é que é o nome disso aí? Negociação ou barganha. Então deixa eu me situar. Estamos falando das 5 fases do luto. Tanto em separação como no luto da morte de um ente querido. Ou, às vezes, a pessoa vivencia seu próprio luto, João. Correto. Tá? Você já falou da primeira, que é a negação. Isso. Você já falou da segunda, que é a raiva. E agora você vai falar da terceira, que é? A negociação ou barganha. A Du aqui, a Maria dos Anjos Santos, ela fala, às vezes a raiva é tão grande que nos sufoca. Exatamente, Du. Pode... Por isso é tão importante, gente. E acontece nas melhores famílias. A Luciana Leta diz que já jogou mala assim, tá? Aí, tá vendo? Falei, gente. Um abraço, José. Eu conheço o ser humano, meu povo. Aí, essa fase da negociação é como a raiva não resolveu o problema, você tenta alguma coisa para tentar reverter a situação, voltar ao estado anterior. Porque a mente quer se manter, certo. A mente não quer mudar, tá? A mente quer ficar onde ela estava. Então tá dolorido, você já negou, você já xingou, você já jogou a mala na rua, mas você chegou na fase da negociação barganha e fala, não, agora tá feia a coisa, tá perdido mesmo. Devia mudar o nome, para desespero. É o desespero. Essa fase da negociação ou barganha é a fase que você apela para tudo quanto é santo. Vai na macumba? Macumba é um instrumento, um instrumento africano. Você vai num pai de santo, numa mãe de santo. Você vai no pastor, vai no padre. Então você vê o que tem que fazer. Tá com um espírito ruim, a pessoa tá com não sei o quê, ele tá fora de si, eu vou mandar ele pro psiquiatra, pro psicólogo, pro não sei o quê. Você vai para cartomante, então você tenta tudo para tentar voltar à situação anterior, para tentar reverter aquilo que a tua negação não resolveu. E que você já viu que está indo pro brejo. Nesse caso aí, você vê que é tudo, por quê? É medo da solidão, gente. Medo da solidão. É o medo da solidão, a gente tem medo da solidão. Pouca gente vive Depois só, a gente tem que tratar sobre isso, porque o medo da solidão é falta até de amor próprio, porque se você consegue se entender e se encarar como uma pessoa inteira e completa, você vê que o outro só te transborda, o outro não te completa. Não, hoje eu sei, hoje eu sei que eu sou completa, eu não dependo de você emocionalmente, em qualquer sentido, mas você me transborda, mas você não me completa. Você falou não depende de você. Eu sou eu sozinha. E as mulheres e os homens que dependem financeiramente da pessoa. Uma das fases ali é você não... aí a dependência financeira... É uma acomodação. Aí você tem que analisar também caso a caso, mas aí não é o luto pela situação financeira. Não, eu falo, uma das fases que eu não sei se a gente vai, eu não sei se é na aceitação, tudo bem, mas a fase agora que a gente está falando é do desespero. Isso. É o tipo de coisa que você faz qualquer coisa para reaver aquilo. Isso, às vezes, essa barganha também, você usa o sexo como barganha, né? Você fala, não, ele não vai ficar sem isso, ela não vai ficar sem isso, eu vou usar como uma barganha, um meio de, além de apelar para tudo quanto é santo, o sexo também vai contribuir para você, depois você se arrepende e fala, puxa vida, me desvalorizei. Perdi tempo, porque o Neil fala aqui o seguinte, pior é ser velado em vida, luto de si mesmo ou do próximo. A Ira diz que está aqui, estou aqui também, excelente explanação.
Solidão é um estágio avassalador, disse a Luciana. É. Terrível. Mas, Luciana, a solidão é triste, mas é uma oportunidade para você se conhecer, conversar e com você se amar. E você gostar da sua companhia. Isso é ótimo. Sabe? Então aí você percebe eu me amo. que mais do que solidão, a solitude é muito importante, tá? Então pense nisso. Aquela pessoa que está na iminência da morte, o doente terminal e tal, quando ele chega nessa fase aqui da negociação da barganha, é a fase que ele vai fazer promessa para tudo quanto é santo, para ele melhorar, ele vai fazer acordo com Deus, ele vai apelar, mais nativa, ele vai apelar para tudo para que ele consiga reverter a situação. Eu lembro que na fase, quando a minha mãe estava doente, a gente passou por essa fase aqui e a gente tentava tudo. Se alguém falasse que era para passar cocô na barriga dela, a gente ia passar. Opa! Porque suco de coentro, tudo, gente, tudo autoemoterapia, eu fui um dos testados, era a Luzimar que fazia. Autoema. Gente, mas são loucuras que a gente faz na vida. Loucura, era a mãe dela, né? Então ela fazia e passamos por essa fase. A autorização dela, claro. Ela fazia. Ela estava consciente. Então, essa fase da negociação, ela passa também. A quarta fase é a fase da... Acabou essa, amor? Acabou. Essa é da negociação. Isso. Simplesmente... Assim, às vezes, por medo da solidão, no caso de separação e divórcio, quando você chega nessa fase, você acaba cedendo e voltando pelos motivos errados. Esse é o momento das voltas erradas. É nessa parte aí. Voltar você tá frágil. Pelo motivo errado. Ai, meu Deus, eu não vou ter mais aquele sexo. Você está voltando, às vezes você fala assim, não, vamos voltar pelos filhos? Isso. Vamos voltar porque eu vou voltar para ele porque eu dependo financeiramente dele. Eu vou voltar porque eu tô com pena dele. Vai ter que dividir, pra gente não ter que dividir. Você eu vou voltar porque eu tô com pena dele, eu tô com pena dela. Então, nessa fase aí, às vezes a gente vê o outro apelando tanto que você às vezes cede e volta pelos motivos errados. E quando o motivo não é certo, a coisa não tende a ir muito bem. A Luciana diz, solidão e desespero, mistura de dois fortes estágios de sentimento. A solidão, o desespero de uma pessoa solitária, né? Aí é um problema sério. Isso mesmo. Legal, passou a terceira. Passou a terceira. Vamos para a penúltima. A quarta fase, que é... tô com um problema aqui no meu filho. Acho que você tem que dar você começa lá de novo. Bom. Então bora lá. Olha, aproveitar, o Neil diz assim, quando estamos nessas situações de negociação, procuramos a Deus ou qualquer coisa que achamos que nos liberta? Ele perguntou. É isso, né, Neil? Como que é, Neil? Quando estamos nessa fase, que é a da barganha, né? De trocar as coisas. Isso. A gente procura Deus ou qualquer coisa que achamos que nos liberta? Sim. Isso. Nessa fase, eu não estou aqui criticando a questão de Deus ou do milagre. Eu acredito que o milagre acontece, mas a gente está falando das fases do luto. Tem uma fase que você vai apelar para tudo quanto é santo, gente. Para você voltar ao estado anterior. Na fase da depressão, que é a quarta fase do luto, é a fase que vem aquele sentimento de derrota total. Que você fica no chinelo. Imagina o que você já fez, né? Você negou, você ficou com raiva, você barganhou tudo. Você já fez tudo e não adiantou. E agora vem e fala, não, agora acabou. Eu estava falando para você quando a gente estava discutindo o tema, do comparativo com as fases do alcoolismo, né? De beber, né? Uhum. Aí tem essa euforia, tem a alegria e depois tem para baixo, né? Tem. Então, é bem difícil. Aí a depressão é esse sentimento de derrota, é a fase que você chora e se acaba, que você se sente angustiado, que você tem medo, que você tem vontade de sumir da face da terra. Então, essa fase é que você se volta para dentro de você mesmo. Aí você se pergunta, mas por que eu casei com ele? Por que eu casei com ela? Por que eu fui namorar essa criatura de Deus? Para quê? Porque agora eu tô aqui acabada. Então, é esse o momento é essa hora que acontece, tá? Posso fazer Pode. Eu tinha falado das fases da bebedeira, você já viu isso aqui? Fase do macaco
do leão e do porco, entenda os estágios da bebedeira. Depois eu mando o link para vocês. Ah, meu Deus, não é coisa. É muito legal isso aqui, tá? Muito, muito, muito interessante. A ingerir álcool, segundo ele, a pessoa entra na fase do leão. Ela fica mais agressiva e sexualizada, com os nervos mais à flor da pele. Isso é a fase do leão. É a segunda fase, né? Eu mando o link para vocês, né? A primeira é do macaco, a leão é do porco. Mas é um comparativo simples daí, né? Pode seguir, Osmar. Tá. Perdão. Não, Vou mandar o link imagina, a live é nossa. Às vezes é uma baguncinha que eu faço. Vamos lá. Então, no caso de... Isso aí a gente estava falando de separação, de fins de relacionamento. Mas e no caso da morte? Na morte, eu acho o seguinte, que quem está do lado é quem pode ajudar nessa fase de depressão, sabe? Você está vendo o teu amigo, tua amiga, teu parente passando por essa situação, essa é a hora do abraço, sabe? É a hora do eu estou aqui para te ajudar, é a hora de segurar na mão. Então é muito importante você ter alguém por perto, e se você puder ser essa pessoa que está por perto, isso é muito bom. Eu lembro das pessoas doentes, né? Eu fui visitar minha tia também, quando faleceu, e eu acho que você viu quando você estava com seu pai também, né? Às vezes tem doente, gente, que não tem ninguém que vai visitar, né? Isso. Às vezes a pessoa é indigente, ou tem família, mas a família não vai lá, não. Isso, mas eu tô falando aqui já não é nem do doente, é de quem tá passando pelo luto, né? E às vezes, quando for o caso desse luto de você mesmo, do doente terminal, da morte iminente, nessa fase aqui é a fase que ele repensa toda a vida. É aquilo da enfermeira lá? É a fase que ele pode repassar toda a vida dele. Às vezes ele até deixa tudo arrumadinho para quem vai ficar. Ele organiza as coisas. Isso. Recentemente tivemos um caso de suicídio e a pessoa, ela comprou celular para os filhos, do bom e do melhor, deixou o dinheiro, tirou todo o dinheiro das contas, ele preparou tudo. E estava numa fase bem brava. Estava depressivo. Isso. Aí, na última fase, gente, tá quase terminando. Se você quiser participar, deixar seu comentário, você concorre a um livro no final da live, tá? A gente já sorteia e já avisa aqui. Das duas lives, na minha, no meu Face e no Face do João Henrique. O meu é mais bonito. O meu é mais bonito. Porque tem eu, gente. E agora os dois são lindos porque eu tô nos dois Faces. Então os dois são lindos. Tá joia. Tá. Autoestima é tudo, gente. Opa! Autoestima é tudo. Tá. Aí, com relação à última fase, é a fase da aceitação. Já falou da depressão? Já. Você quer falar alguma coisa? Não, eu queria... Onde você estava esse tempo todo? Não, eu queria ouvir mais da depressão. Onde você estava? Queria ouvir mais da depressão, mas é tudo bem, é isso aí mesmo. Não, mas pode falar, João. Não, a depressão é quando você fala assim, olha, foi tudo pro espaço, né? Já acabou. Pro espaço, ferrou eu mesmo sou agora. feio, ninguém me quer, eu não presto pra nada, ninguém nunca vai me querer, é isso aí? É que você vê que o trem terminou mesmo. Entendi. Tá um passo da aceitação, gente. Mas você tá acabado. Tá acabado. Gente, é muito importante. Se você vê que o trem tá pesado, Deixei aqui. busca auxílio. Esse aqui é pro sorteado meu, tá? O meu fez, esse é pro seu. Vai misturar? Não, porque senão eu vou sortear dois no meu. Não. Né, João? Entendi. Então tá. Isso, na fase da aceitação, vou recusar uma chamada aqui. Na fase da aceitação, que é a última fase, graças a Deus, do luto, é a fase em que você faz as pazes com a vida. Uau! Isso é Que muito legal. importante. Você já passou pela negação, você já brigou, você já tentou barganhar ou negociar, você já ficou no fundo do poço e agora você fala, eu aceitei, vou fazer as pazes com a minha vida. É nessa fase que as coisas começam a se refazer. É nessa fase que você começa a retomar a sua própria vida. Tanto nos casos de separação, de divórcio, você começa a voltar a querer se arrumar, a querer
procurar, às vezes, vou sair de casa, você começa a bater papo, e aí você consegue sair do buraco que você estava. É nessa fase, você já começou a aceitar. Começa a autoestima também, retomar tudo isso. No caso da morte, você realmente aceita que a pessoa morreu, que ela partiu, que ela foi demorar embora. anos, né? Pode, por isso que eu falo, gente, busca ajuda profissional, busca ajuda. Se tá difícil resolver, busca ajuda profissional. Procura um psicólogo, se vê que necessita, vai no médico e busca auxílio. No caso da iminência da morte, daquele doente terminal, é a fase que ele vê que nem tudo está perdido. Sabe? Que ele vê sabe, que a vida vale a pena cada segundo, que ele começa a entender as coisas da vida. Você fala da pessoa que vai morrer? Da pessoa que vai morrer. Morrer em paz. Morrer em paz. É quando ele aceita a morte. É o próprio luto. E nesse sentido, eu vou ler aqui um trechinho para vocês. Magnífico. Do livro que eu vou estar sorteando hoje. Eu vou ler um trecho. Explica um pouquinho para as pessoas que não sabem, amor. Que livro é esse? O que trata esse livro? Porque tem muita gente nova aí que eu tô vendo. Isso aqui, esse livro, gente, na verdade, trata, pensando bem, trata do luto, de todas as fases do luto e da superação também, né? Pela morte da minha mãe. E tem algo mais aqui também, tem uma coisa sobrenatural que aí quando você lê o livro, você vai ver que tem uma coisa muito importante aqui. Legal. Então, nessa quinta fase, que hoje eu sei que tinham essas fases, na época eu não sabia, eu entendo como uma fase de aceitação. Aceitação do próprio luto da minha mãe. Aceitação por ela mesma de que ela ia morrer. E ela disse o seguinte, e eu escrevi aqui, isso aqui foi dito por ela no dia 14 de junho de 2018, num finalzinho de tarde. E ela faleceu quando? E ela falou, 15 de outubro. Ou de outubro não, de setembro. 15 de setembro. Então, foi junho, julho, agosto, setembro. 3 meses antes dela morrer. Ela disse o seguinte: me sinto tão leve como luz que estava guardada dentro de uma caixinha e agora não está mais. Como luz, eu me sinto sem limites. Luz não se pode segurar ou agarrar com as mãos. Como balões que tinham pedras amarradas que os impediam de voar, sinto que desamarrei um a um. Tenho certeza do amanhã sem fim, certeza da existência de Deus. Enxergo as pessoas sem a limitação do corpo. Não há branco, nem preto, nem mulher, nem homem, nem rico, nem pobre, nem feio, nem bonito. Enxergo a todos com os olhos de Deus. Não julgo quem ainda não despertou como eu. Afinal, cada um tem sua limitação e seu tempo certo para crescer. Gente, isso aqui para mim é a descrição da aceitação da morte. Eu acho que aí, faltando 3 meses para partir, nesse momento eu percebi que ela tinha aceitado que a morte era certa e que ela ia partir. E estava tudo bem. Então, ela vivenciou as 5 fases do próprio luto. E a gente ali junto. E olha só o que a Luciana diz aqui. Algumas pessoas acabam falando de si, né, durante as lives. E isso aí, Luciana, isso é um aprendizado, engrandece quem vai ouvir esse tipo de coisa que eu vou falar agora, por exemplo. Quando eu perdi meu pai, a Luciana Lé, cheguei no estágio de indagar, Deus, por que isso, né? Querer me isolar, desejava morrer. E bem na verdade, até hoje, eu não aprendi a lidar com essa perda. Que coisa, Luciana. Não sei quanto tempo faz, Lu, mas você vê, é o que a gente está falando, né? E teu exemplo nos ajuda bastante a compreender isso, porque não é simples. Não é simples. Não é de um dia para...
pra noite, É aquilo né? que a gente falou, a faxina é feita de um cômodo por vez. Quando você quer arrumar a sua casa, né? Ainda tem gente entrando, Luzimar, e eu tô anotando, não tô nem vendo se o povo tá fazendo comentários, né? Eu tô anotando só os comentários, porque o combinado é quem fez Combinado não é comentário. caro. Combinado não é É caro. verdade, Quem menina. comentou é que vai concorrer ao livro. E agora? Eu coloquei o nome Quem não comentou não vai concorrer ao livro. Então, você quer concorrer, você comenta, manda um oi, manda um tchau, manda um beijinho, manda um abraço pra tia, pro tio, que aí você concorre. Verdade. Então, gente, nessa fase de aceitação, esse trechinho que eu li, eu acho que ele descreve bem o momento em que a pessoa aceita a sua própria morte. E eu acho que é nesse momento que a gente aceita a realidade. E quanto mais a gente nega a realidade, mais a gente sofre. Então, é libertador para a gente aceitar a realidade, porque a gente, quanto mais nega, mais sofre. Então, quando a gente aceita, é uma libertação. Quando você aceita a morte, quando você aceita o final de um relacionamento, o final de um casamento, o final da própria vida, quando não tem mais o que fazer, é libertador. Então, é muito interessante que essa aceitação te traz de volta para você mesmo. Meio que voltar para a realidade, que a gente fica... Porque é nesse momento que você aceita a realidade, que você enxerga, que até agora você estava negando a realidade. Você negou, você tentou mudar, você sentiu raiva da realidade, você negou a realidade, você sentiu raiva da realidade, você tentou negociar para que essa realidade não acontecesse, você ficou mal, deprimido por conta da realidade. Olha a Lua aqui, o pai faleceu em 2001 e foi assassinado cruelmente. Então também tem os detalhes, né, de tudo. Luciana, é importante você vivenciar cada fase e depois para que você consiga aceitar. Tá? Talvez lendo o livro te ajude. A gente vai mandar os links também do que a Luzimar pesquisou, né, da doutora Elizabeth Kubler-Ross, da Ray, como é o nome da outra? Tem que olhar aqui nas minhas anotações, Tá, porque eu esqueço o nome das pessoas. Gente, Louise Hay. Ela tem muitos áudios de autoajuda, muito legal. Muito bom. Essa história de lutar contra a realidade é igual ensinar cachorro a miar. Você luta, tentando ensinar o cachorro a miar, e depois, quando você vê, ele vai latir. Porque a realidade é latir, não é miar. Então, você vai ficar lutando contra uma realidade, só vai aumentar o teu sofrimento. Então, por isso que você não encarar a realidade, só traz sofrimento. Então, a partir do momento em que você abraça a realidade, você tem um encontro com você mesmo. Não encarar a realidade é viver no irreal, né? Viver numa coisa que não vai... Você pode morrer nessa irrealidade. Infelizmente, a gente pode morrer nessa espera, na fase 1 do luto, a gente pode morrer nessa fase. É triste, cara, mas... Nossa, é demais. A pessoa, principalmente a pessoa solitária, né? Que não tem para quem recorrer, que vai viver aquele luto eterno. É difícil. Porque a vida segue, né? A vida segue. Você sabe que é um baque muito grande quando a pessoa morre, para quem fica? Um baque de realidade? Você cuidar da documentação, do corpo. Aí você vai mandar... Eu já passei por... Faleceu um primo meu em Curitiba, eu tinha que mandar o corpo para Rio Grande do Norte. Nossa, cara, que terrível. O Edmar Belato comentou aí. Belito, tô ligado no tema da live, muito importante, todos passaram por essas fases e cada um com sua experiência para aguentar, superar. Não é fácil, importante esse tema. O Belito, ele passou num período curto, né, a perda de duas pessoas maravilhosas para a vida dele, que foi o irmão e a Madá, né, e a mãe, né, mas antes já tinha passado a perda do pai. Então tudo devagarinho, gente. O melhor exemplo é aquela coisa: vou arrumar minha casa. Começo por onde? Olha pelo aqui, quarto, pelo banheiro, pela cozinha. Não, você não vai lavar tudo de uma vez. Se lavar, não vai ficar bom. E é tudo pedaço por pedaço. Olha, a Ira fala aqui, ó. Deixa eu ler aqui o comentário. Eu, com essa doença, estou tendo um acompanhamento psicológico gratuito pelo município via
meu WhatsApp. Ah, Você vê que como é legal. importante, né? Você Que buscar legal. auxílio psicológico. Que legal. A Maria dos Anjos, ela fala, levei mais de 20 anos para aceitar a morte do meu irmão mais velho. Você vê a pessoa viver 20 anos, um luto, Eu vi a do é lembrando outro muito dia. difícil, É né? difícil. Foi Meu doído, pai. foi doído demais, mas libertador quando enfim aceitei. Eu acho que a palavra é essa mesmo, é libertador. É quando você se encontra com você mesma, quando você para de brigar com a realidade. Você enxerga a realidade, a pessoa partiu. Cara, e a realidade é essa. Passei uns 20 anos. Meu pai, hoje eu tenho 53. Meu pai morreu, eu tinha 5. Lembro muito pouco, mas a falta dele, nossa, esse vai e vem na minha cabeça durou mais ou menos uns 20 anos. Uns 20 anos. E aí, até certo tempo agora, ainda ficava me questionando por quê. Agora eu só me questiono, não é que eu me questiono, eu tento entender como foi a minha vida sem meu pai. Porque isso, porque aquilo, porque eu tive que morar com não sei quem, eu morei com a minha avó, morei com os meus tios, então, entendendo isso. Mas a morte eu já aceitou, já superou. Gente, eu acho que é isso. Massa demais. Que a gente tinha para trocar de experiência. Show de bola. Eu agradeço imensamente a participação de cada um, a colaboração de cada um. Eu tenho certeza de que a gente sai daqui hoje com muito mais conhecimento e sabedoria. Dúvidas é bom também, né? E os questionamentos são a base da sabedoria. Cara, também, eu botei né? todo mundo no meu, não foi só quem comentou não. E agora? Eu falei que eu ia. Não, mas eu vou cumprir com a minha palavra. Não, Quem comentou vai estar participando da minha. Mas eu prometo pra Lu que eu vou levar um pra você, independente de sorteio ou não. E o CD, tá, Lu? Quando eu for a Cruzeiro, eu levo pra você. A gente se combina aí. E ele agradeceu Eu pelos vou imagens. deixar o link aqui também, depois eu deixo aqui embaixo da live, por favor. o link para quem quiser adquirir o livro. Quem não for o sortudo de ganhar o livro aqui no sorteio, eu vou deixar o link para quem quiser adquirir. E eu acho que é o seguinte, gente, já agradeci e eu vou deixar o seguinte, que o presente é tudo o que nós temos. Então aproveita, gente. Massa. Que se tiver que deixar para trás, você deixa para trás. Deixa que o futuro vai acontecer. Então viva o hoje, viva o agora. Não se prenda ao que já aconteceu. Tenta deixar para lá. E o que não aconteceu ainda, deixa acontecer. Viva o hoje, o presente. Senão você vai perder o presente agarrado no passado ou imaginando o futuro. Essa é isso aí. A minha dica. Obrigado para vocês, tá? A gente vai manter agora, né, Luzimar, no Facebook, né? Vai ser sempre pelo Face agora. A gente tinha um problema no Instagram de colocação, a gente ficava se matando aqui, porque não cabia no Instagram e a gente não sabe fazer diferente. Não, você até faz na horizontal, mas as mensagens ficam todas tortinhas. E a gente gosta desse bate-bola com vocês, né? E aí eu agradeço também, da minha parte, muito obrigado pela presença de vocês. Eu tenho só uma coisa aí para dizer. A morte e a vida, elas são inevitáveis. Inevitáveis. A morte e a vida. Então, gente, você vai viver a morte ou a vida? Eu prefiro viver a vida, né? Os dois são inevitáveis. Grande abraço. Vamos pro sorteio. Deixa eu puxar o teu e você pega no meu. Vamos lá. O livro da Luzimar vai para... Vou fazer aqui. Eita. Chega, tá aqui. Dindo Moraes. Meu Deus, vou mandar para que país esse livro? Lascou-se. Dindo. Lascou-se agora. Vai lá, Luzimar, pega o meu. Joga pra cima. Aqui. Eita, pra jogar pra cima? Não, joga aí. Eu jogo, você pega. Não, eu jogo. Você jogou o meu? Eu tô doido pra jogar. Não, quem eu jogo, você... Eu não quero jogar. Olha lá. Vê aí. José Eudes. José Eudes Januário. Onde é que mostra, meu? Gente, não sei. Ao contrário. Não sei, tá ao contrário. Deixa eu Mas foi anotar ele. aqui. O José Eudes Bota aqui. e o Dindo. Sorteados. Foram sorteados. Depois eu vou deixar o link para quem quiser adquirir. Gente, super abraço. Obrigada pela companhia nessa noite. A gente se vê aqui pelo Face na terça que vem.
Se vocês quiserem, vocês mandem algum tema aí, sugestão de tema, e a gente faz na próxima terça. Legal. Valeu a companhia, valeu a noite, super beijo. Valeu, até mais. valeu, tchau. tchau.